Mas esse começo de ano a gente acompanhou, infelizmente, né, Rafael? E você que nos acompanha, vários acidentes aéreos envolvendo helicópteros, né? E muito próximos ali, por isso chamou um pouco a atenção também. E um levantamento do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, apontou que cerca de 80% dos acidentes envolvendo helicópteros ocorridos no Brasil de 2013 a 2023, portanto um recorte de 10 anos, tiveram a ação humana como fator principal. Para falar um pouco mais sobre o tema, nós convidamos o Coronel Roberto Alves, ex-comandante dos Águias da PM de São Paulo. Coronel, bom dia, obrigado por atender a Nova Brasil. Bom dia, Roberto, Rafael, é um prazer estar com vocês. Esse levantamento do CENIPA aí, indicando que 80% de acidentes aéreos envolvendo helicópteros aqui no Brasil em 10 anos, de 2013 a 2023, tiveram a ação humana como principal fator, o fator preponderante. Logo, na sequência, vem o desempenho técnico, englobando aí fatores como julgamento de pilotagem, aplicação de comandos e etc. Coronel, surpreende ou não exatamente esse dado de que 80% teria a mão humana ali como o fator preponderante? Qual é a sua avaliação? Corresponde, mas não é só quanto aos helicópteros, só ampliando a aviação de uma forma geral, né? Então, nós estamos falando de um contexto que foge do padrão do ser humano. Nós andamos, caminhamos, corremos. Então, voar já é uma condição diferente. Mesmo assim, a segurança é muito grande. Tanto que as aeronaves estão cada vez mais sofisticadas. Tanto os aviões como os helicópteros oferecem as melhores condições de segurança possível. E a falha humana, o que é? É justamente essa condição, eventualmente, naquele momento, uma decisão equivocada, a questão do clima, que sempre é um grande desafio para a pilotagem, para os pilotos, porque o tempo ele varia muito rápido, e as transformações climáticas, elas não seguem um padrão, elas vão fugindo do padrão. Por mais que existam previsões, as previsões são alteradas continuamente. Então, o piloto tem que contar com várias condições adversas para realizar um voo seguro. E a segurança da aviação tem sido cada vez maior. O número de voos é muito grande, a todo momento, nós estamos falando em centenas de milhares, e a quantidade de ocorrências, de eventos, de incidentes é muito reduzida. E quando acontece, o fator humano, ele vai ser relevante justamente porque é uma pessoa que está ali numa condição que, em determinado momento, ou por uma condição interna ou externa, pode acontecer um vetor diferente. Coronel, então dentro desse quesito falha humana, também aí comporta a decisão ali do piloto de eventualmente voar com um tempo ruim. A gente chegou até a ver algumas imagens do helicóptero que lamentavelmente caiu ali próximo de São Sebastião, e a gente viu que a visibilidade era quase nenhuma. Então tá dentro também esse ponto, ou não? As decisões são os principais, porque o piloto ele tem uma habilitação, a qualificação é muito exigente o sistema, não é que só no Brasil, todo mundo, para que você se torne um piloto, tanto de avião como de helicóptero, é muito exigente, os cursos são muito complexos, você tem que ter uma qualificação técnica muito grande, experiência. As empresas não contratam pilotos, principalmente helicópteros, com menos de 500 horas de voo, perdão. Então, uma formação de piloto comercial, pelo menos 500 horas. Agora, o voo de helicóptero, essencialmente, ele depende do contexto visual. Você precisa ter referências visuais para exercer esse voo com segurança. Então, na hora que você define, antes de decolar, você já sabe que condições que você vai encontrar no trajeto, no destino, na saída. Se você não tiver condições climáticas, sequer você consegue autorização para decolagem. Agora, o tempo, como eu falei, ele vai alterando muito rápido. E essa avaliação foi fundamental. O voo de helicóptero sem referência é como se você fechasse os olhos numa estrada e quisesse dirigir. Não vai conseguir. É muito pouco tempo. Então, sobre condições que o piloto definiu que poderia arriscar, aí eu vou usar o termo arriscar. E dentro da aviação, nós não arriscamos. O Coronel, é mais seguro voar de avião ou de helicóptero? Ou não tem uma diferença tão clara entre as duas aeronaves? Não, eu sou piloto de avião e de helicóptero. Eu me sinto muito mais seguro com o helicóptero, porque ele me dá alternativas de pouso em áreas bem mais restritas, reduzidas, e o avião ele depende de uma estrutura para o pouso muito maior. Então,
Claro que o avião, ele é uma estrutura aerodinâmica projetada para voar. Olha o que eu vou fazer, que parece até incoerência. E o helicóptero é uma estrutura, é um bólido que depende da força, da tração das pás, que tem um motor que vai fornecer essa força para ele poder trazer essa sustentação. Só que ele te permite pousar em qualquer lugar, em qualquer condições. O piloto, por exemplo, nesse caso específico, pousou numa região, numa mata, para fazer alguma avaliação. Então, se fosse um avião, ele não conseguiria ter essa mesma condição. Então, os dois são seguros, com características diferentes. Eu me sinto muito mais seguro com o helicóptero. Voei durante mais de 25 anos com helicóptero. Tivemos incidentes e você tem que tomar decisões, mas nenhum deles chegou a trazer nenhum tipo de transtorno maior, justamente porque você tem uma série de outras alternativas que o avião não vai oferecer. Agora, os aviões de hoje, eles praticamente voam sozinhos. Quem tem qualquer receio de voar com o avião, esqueça, porque o avião é extremamente seguro, o helicóptero e o avião vão depender justamente disso, olha, do fator humano. Lá, qualquer situação, o ser humano, ele é falho, o ser humano tem a natureza dele ser falho. Então, a gente faz o possível para que minimize esses eventos, mas eles vão acontecer, porque sempre há um fator. De repente, o piloto pode sentir um mal naquele momento, ele perder a condição fisiológica naquele momento. E aí ele vai ter, infelizmente, o voo vai ser prejudicado. Mas tanto um como o outro são extremamente seguros. Ou seja, os dois são seguros, né? Como você citou. Altamente seguros. A manutenção dos helicópteros, ela deve acontecer de quanto em quanto tempo? Ela é frequente ou não? Ela é diária, a manutenção é diária. Você tem alguns tipos de manutenção. Diferente dos veículos, nós deveríamos verificar o óleo todo dia, verificar as condições, se a gente vai relegando, as aeronaves, elas não voam sem pré-voo. E todos os equipamentos, os sistemas das aeronaves são substituídos por hora de voo, independentemente dele apresentar algum problema ou não. Então, deu aquela quantidade de horas de voo, cada instrumento, cada equipamento, ele tem uma logística já definida, com tantas horas vai trocar isso, vai trocar aquilo, ou seja, ela vai se atualizando, vai sendo feito um upgrade contínuo. E isso nós estamos considerando dentro dos critérios de regulamento, de exigência legal. Tudo que foge disso é arbitrário, é irregular e ilegal, e nós não entramos nesse cenário. Tudo aquilo que é feito de forma condizente, por isso que a preocupação por onde está voando, qual é a empresa, qual é a estrutura que está sendo oferecida para você. Então, isso é importantíssimo, porque as aeronaves têm continuamente. Eu tenho todos os dias, o mecânico faz o pré-voo e o piloto, antes de entrar na aeronave, também faz a sua avaliação. Qualquer sinal, qualquer luz que não deveria estar ali naquele momento, impede a continuidade, ou o início, nem continuidade, o início do voo. E se for durante o voo, exige uma providência imediata. Então, a aeronave avisa sempre, olha, está tendo uma discrepância, está tendo um problema, verifica. Pode ser só de informação, não importa, vai ser verificado, por isso que é tão seguro. Agora, quando você passa por cima da informação e acredita que é superior à própria máquina, aí pode acontecer o evento. Pois é, só para a gente fechar aqui, Coronel Roberto Alves, como eu disse, nós acompanhamos muitos acidentes nos últimos dias, ou nos primeiros dias do mês de janeiro. Talvez por isso é que tenha chamado a atenção tanto das pessoas essa discussão, né, Coronel? Porque, como o senhor destacou, o que a gente tem de voo por aí diariamente e o número de acidentes é muito pequeno, né? Pois é. São só em São Paulo mais de 2.200 pousos e decolagens diários. Nós estamos falando em 5 situações que não têm relação nenhuma, não tem relação com a outra, são situações totalmente diferentes e os fatos podem acontecer. Hoje nós recebemos a notícia muito rapidamente, então causa esse clamor na hora que você faz uma somatória, 5, o começo do ano, mas os eventos não têm nenhuma relação e você veja que a condição que trouxe a maior gravidade nesse cenário das mortes em quantidade foi de uma falta de avaliação. O CENIPA, quando faz a avaliação, ele não vai verificar na investigação a falha, tal, ele vai verificar condições para que novos eventos dessa natureza não aconteçam. Então, ele faz introdução e prevenção. Ninguém quer buscar culpado, quer buscar condições para que eventos da mesma natureza não venham a acontecer. Então, saem informativos, determinações, regulamentações a partir de cada acidente ou incidente aéreo, justamente para tornar ainda mais segura a aviação. Foi uma falha de avaliação.
sob condições climáticas adversas, sem visibilidade, sem referência com o solo, não se deve prosseguir o voo, deveria ter retornado ou permanecido pousado naquela condição da primeira avaliação. Mas isso tudo, infelizmente, quando acontece, a gente lamenta, mas não é padrão. O padrão é justamente o contrário. É você, em situações como essa, dependendo desse contexto visual, da referência visual, você não prosseguir o voo, você retornar à base, ou você buscar uma alternativa segura, não dar continuidade. Coronel Roberto Alves, ex-comandante dos Águias da Polícia Militar de São Paulo, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui ao Jornal Nova Brasil. Boa semana aí ao senhor. Para todos nós, e eu que agradeço a oportunidade.